Olá, aqui quem fala é Luiz Brites, constelador familiar, a ciência dos relacionamentos. E agora eu vou falar pra você o que o homem quer. Ficou curiosa, né? Deve estar pensando que o homem só gosta de sacanagem. Homem gosta de sacanagem, assim, homem gosta de sexo, assim como mulher gosta de sexo, né? A grande sacada do que o homem verdadeiramente quer, ele não quer uma mãe. Percebe assim, você já ouviu falar num negocinho que chama caminho neural? Caminho neural é a gente, no nosso cérebro limitado, que ele recebe uma informação e ele sempre devolve a mesma reação. Então pensa assim, toda vez que você está com fome, você sente a sensação de que está com fome, ou você passa na frente de um anúncio do McDonald's, por exemplo, mesmo que você não esteja com fome, dá aquela vontadinha. Isso significa que, de acordo com aquilo que te é oferecido, ou o input de informação, aquilo que vai para você, que entra no seu sistema, nosso organismo, ele é programado sim, nós, homens e mulheres, somos igual cachorrinhos programados, buscando o ossinho, buscando o presentinho. Então, dependendo daquilo que você falar, o cérebro do homem, o seu cérebro também, né, mas para os homens nessa questão, ele já tem um comportamento enraizado em tudo aquilo que ele aprendeu durante a vida dele. Então, se ele tá com fome, restaurante. Se você falar pra ele jogo de futebol, ele fica feliz. Se você começar a perguntar pra ele por que você deixou a toalha em cima da mesa, tô lembrando da minha mãe. Começo a lembrar das vezes que minha mãe começou a brigar comigo. Então, se você começa a ter um relacionamento com um homem e você começa a repetir aquilo que a sua mãe ou o seu pai falava pra você de uma forma que você ainda não compreendeu que o seu pai e sua mãe são certos pra você e tudo que eles estavam querendo fazer era educar você e trazer o melhor de você, você vai refletir essa dor no seu relacionamento. E nesse momento, você vai jogar essa dor daquilo que você não aceitou em relação aos seus pais na outra pessoa. Porque é assim, ó, mais ou menos assim. Quando você fez algo e você foi reprimida, a hora que você vê alguém fazendo a mesma coisa e não é reprimido, a gente se dá o direito de reprimir a outra pessoa. Então o que acontece? A gente joga toda aquela dor que a gente tem. Todas as vezes que a gente recebeu uma bronca porque a gente deixou, por exemplo, a toalha em cima da mesa, ou porque a gente não lavou a louça, e você vai diretamente, da mesma maneira que você lembra que seus pais falaram com você, ou literalmente a maneira que eles falavam com você, você joga toda aquela dor. E a probabilidade, como nós não somos muito diferentes assim, é que a maneira de você dar bronca no seu namorado, no homem que você está se relacionando, é a mesma maneira que ele recebeu uma bronca. E nisso ele já começa a se afastar de você. Porque ele não quer uma pessoa que remeta a ele das mesmas dores. Isso é conhecimento, é autoconhecimento, que o seu cérebro ele segue um caminhozinho e sempre ele tem a mesma reação para ações diferentes. A gente não consegue, é como se o cérebro fosse bem binário mesmo. Uma coisa só pode ser, várias coisas que são parecidas, a gente não sabe como agir de forma parecida. A gente vai lá e sempre reage da mesma maneira. Então com esse conhecimento, a próxima vez que você tiver uma discussão ou algo te incomodar no seu namorado ou na pessoa que você está começando a sair, está começando a conhecer, lembra que dependendo da maneira que você quiser compartilhar algo que você peça a ele, isso pode remeter a uma dor interna, e a única maneira que ele vai saber reagir disso é a maneira que ele fazia em relação aos pais deles. Aos pais dele. Ou ele vai brigar com você, ou se fosse eu, por exemplo, que fosse seu namorado, o que eu fazia? Ia me esconder no meu quarto. E hoje, um pouco mais adulto, quando eu recebo esse tipo de informação, quando eu não tinha esse tipo de conhecimento, o que acontecia? Eu pegava e fugia, eu saía, porque eu não estou disponível mais para esse tipo de cobrança. E eu não conseguia perceber que não tinha nada a ver, porque eu, com as cobranças, não conseguia perceber que que não tinha nada a ver com a pessoa que eu estava me relacionando. Me confundi um pouco aqui, mas é isso que eu estou querendo dizer. Eu não conseguia perceber que quando eu era cobrado dentro de um relacionamento, eu não conseguia perceber que eu tinha uma dor relacionada à minha mãe. Então, toda vez que você entrar numa discussão e você se perceber usando palavras, usando frases que você já ouviu antes durante a sua infância, ou que você começou a cobrar coisas baseado naquela dor que você tinha quando te cobraram, perceba que seu relacionamento está indo para o fim.
O relacionamento ele vai começar a ir mais profundo quando você começar a ser verdadeira. Quando você começar a falar para ele assim, ó, você deixou a toalha em cima da cama, isso me incomodou. Como que a gente pode fazer a próxima vez que isso não acontecer? A questão é assim, quanto mais você tiver centrada para colocar as suas verdades do que realmente te incomoda e não as dores que você tem no passado, talvez você vai até não mais se sentir incomodada com a toalha em cima da mesa, em cima da cama. A grande questão é você perceber que ali tem uma pessoa que tem dores, ali tem uma pessoa que tem questões assim como você. E deixar a pessoa perceber quando ela está pisando na bola, colocando para ela de uma maneira consciente e de uma maneira verdadeira, é o que pode fazer o seu relacionamento começar a fluir cada vez mais. Espero que você tenha curtido esse vídeo e tenha levado ele para a sua vida e que você consiga começar a honrar todas as pessoas, que todas as pessoas assim como você carregam muitas limitações em como eles reagem para o mundo. E saber disso já pode ser o tapa inicial para você começar a colocar o pezinho atrás e buscar novos caminhos. Você não precisa reagir da mesma maneira toda vez que acontece alguma coisa. E aí, quando você criar esse autoconhecimento sobre como você pode ser um campo de infinitas possibilidades, você vai aprender a lidar com um campo de infinitas possibilidades que os outros também são. Gratidão.